Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amanhã ainda de frio, a gente briga para levantar da cama, mas uma manhã em que o Senhor prepara para falar conosco, prepara para nos quebrantar e trabalhar em nossos corações. E que o Senhor possa realmente fazer aquilo que nós acabamos de declarar, que Ele possa criar em nós um coração que seja cada vez mais o lugar da sua habitação, que Ele possa vir nos quebrar quantas vezes for preciso para habitar neste lugar, para nos fazer e refazer de novo. Nessa manhã eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus, capítulo 16. E o versículo que nós iremos meditar é o 24, mas eu quero que você leia comigo, a partir do versículo 1, para a gente poder entender um pouco melhor do que nós iremos ouvir esta manhã. Mateus 16 diz assim: Os fariseus e saduceus vieram pôr Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Vocês conhecem um ditado: céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: Como é pequena a sua fé, porque vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos de sobras que recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobra que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e dos saduceus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E responderam: Alguns dizem, Senhor, é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu.
Então ele advertiu aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nós perdemos o costume de ler a palavra muitas vezes. Na correria do dia a dia, a gente pega só versículos esporádicos e aí a gente pega aquilo para o nosso dia e segue firme. Ou não, né? Dependendo do que a gente pega da palavra. E é interessante porque a conveniência não faz parte da vida cristã. Nós não agimos conforme é conveniente para nós, nós não agimos conforme é conveniente para a situação, nós agimos conforme a palavra. E nem sempre vai ser conveniente a nós. E aí, ao ler tudo isso, a gente começa a ver que os discípulos ali tinham uma caminhada com o Senhor e tinham diversas experiências. E o Senhor começou a falar para eles, e mesmo caminhando com Ele, eles não entendiam. Então Cristo precisa falar abertamente, chamar a atenção abertamente. E aí, quando Cristo começa a falar abertamente, os olhos deles começam a se abrir. E por um momento, pensando com a mente do céu, Pedro vem e responde: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, firme na palavra, firme na fé. E logo em seguida, ele, pensando com uma mente humana, diz a Cristo: não, jamais, você não pode passar por isso, não pode sofrer isso. E aí Cristo vem com essa frase: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Ao olhar para a situação de Pedro, ali você começa a entender que se alguém quiser seguir a Cristo, não pode pensar e colocar Cristo em sua caixinha do ser humano, colocar Cristo nos seus pensamentos mundanos, no seu pensamento limitado, porque Ele vai muito mais além disso. Ele vai além das possibilidades, como nós declaramos aqui. Ele vai além de impossíveis. Ele vai além do seu pensamento. Então, quando ele diz, negue-se a si mesmo, é ele nos dizendo que pare de me colocar dentro das suas limitações, porque eu vou muito mais além. Eu sou muito mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. E aí, a gente começa a meditar nesse ponto. Nós precisamos dar a devida importância ao caminho, ao caminhar com o Senhor, quando decidimos tomar essa cruz e seguir a Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós falamos que vamos segui-lo com todo o nosso coração, nós pedimos para Ele criar um coração novo em nós, mas criar um coração faz com que a gente se comprometa a depender de Cristo, a depender dessa cruz. E aí, depender dessa cruz nos leva a alguns conflitos, porque a nossa mente vai querer nos fazer prevalecer. É o que a palavra diz, que a carne grita,
Então, os nossos conflitos e a nossa ruína começa com a nossa autossuficiência. E nessa manhã eu quero te dizer que a nossa independência se tornou a nossa ruína. Quando lá no Jardim do Éden, nós decidimos ser independentes, tendo tudo o que nós precisávamos, nós começamos a nossa queda. E não se engane, não são muitas coisas que a gente precisa fazer para a gente começar a declarar essa auto-independência. O diabo, ele continua financiando nossos projetos pessoais e os nossos projetos de autossuficiência. A serpente, ela estava investindo em projetos pessoais no Jardim do Éden. Você precisa ser isso. Quem foi que te disse que você não pode? Quem foi que te disse para você não ir? Quem foi que te disse para você não fazer? Porque você precisa fazer, você pode fazer. E aí começa a nossa queda. E ele continua investindo nesses pequenos projetos. Projetos em que a gente começa a se colocar acima da vontade de Deus. Projetos que a gente começa a se colocar em primeiro lugar. Projetos em que nós nos colocamos em destaque, achando que nós somos a última bolachinha do pacote. Porque afinal, nós temos que ser felizes. E esses projetos de felicidade independente são a nossa ruína. E ele vai continuar financiando esses projetos de queda até que o Senhor venha. Porque esse é o nosso dia a dia. E o Senhor vai permitir para nos mostrar que a nossa eternidade não é aqui. Não é essa casa que você tanto quer. Não é esse salário, esse aumento de salário que você tanto quer. Não é essa viagem que você tanto deseja. Isso tudo você pode usufruir. Deus deixou você usufruir disso. Mas isso não é eternidade. A nossa queda, ela começa quando nós achamos que Deus não é bom o suficiente. Quando as nossas decisões são um pouquinho melhores. Ela começa quando nós esquecemos que Deus está mais preocupado com a nossa constância do que com a nossa velocidade. E por que eu falo isso? Porque hoje nós vemos a questão do imediatismo e nos condicionamos a isso. Nós começamos a fazer o almoço rápido, a janta mais rápido, começamos a tomar banho mais rápido, queremos dormir menos para aproveitar algumas coisas mais rápido. Aí veio o WhatsApp e colocou a velocidade 2, aí a gente coloca os áudios na velocidade 2, porque a gente já não tem mais paciência nem de ouvir. A gente pede para mandar textos curtos, porque a gente não tem paciência de ler. E a gente quer que Deus nos dê a bênção de imediato, porque a gente não tem paciência de esperar. Nos educamos assim, nos acostumamos assim, criamos nossos filhos assim, nossos funcionários assim, e queremos que Deus seja assim. Mas Deus não se importa com a sua velocidade, Ele se importa com a sua constância. Se você vai chegar agora, se você vai chegar amanhã, se você vai chegar a um ano, o que vale é a sua constância, a sua permanência. O que adianta você chegar rápido nos lugares, mas não permanecer. Alcançar rápido os seus objetivos, mas não permanecer. O que adianta? De que vale? Deus não está com pressa. Ao contrário do que a gente ouve, muitas profecias, quando a gente chega em determinados lugares e fala: vem para Senhor, vem que Deus tem pressa. Ele não tem pressa, porque Ele é o dono do tempo. Aleluia. E se o tempo é dele, e se o tempo está nele, então cabe a nós nos condicionar e nos submetermos ao que Ele estabeleceu para nós.
você vai viver as coisas no tempo certo. Você vai viver o seu milagre no tempo certo. Ah, mas Deus está demorando. Esses dias eu estava ouvindo algumas mensagens e aí o ministro fala assim, é interessante como as pessoas usam esse jargão, né? De que Deus não está demorando, Deus está caprichando. Mas se Deus precisa de tempo para caprichar em algo, significa que Ele não é bom o suficiente para fazer aquilo. Você está entendendo como a gente começa a colocar assim, umas caixinhas e usa isso como jargões de vida? Deus já caprichou, porque Ele já fez. Você pode não estar vendo, mas Ele já fez. Porque antes mesmo de você chegar, Ele já estava. Então, pare de querer as coisas de imediato. Porque muitas vezes nós queremos algo e não estamos preparados para isso. Nós não estamos nem direito no caminho e queremos sempre chegar. E aí, pensa naquela criança de 3 anos que está sentada numa mesa para comer, e aí ela vê os seus pais e seus irmãos comendo de garfo e faca, e ela começa, eu quero a faca. Eu quero a faca, me dá a faca. Me dá a faca, eu quero a faca, eu quero a faca, eu quero a faca, me dá a faca, eu quero a faca. Você daria uma faca para uma criança de 3 anos? E por que você acha que Deus vai te dar algo sem você ter maturidade para receber? E a gente fica, Deus, eu quero a faca, eu quero a faca, me nota porque eu quero a faca, eu estou levantando a mão, me dá a faca, me dá a faca. E ele está na mesa olhando para você, esperando você se acalmar e dizer, filho, você não tem idade para ter uma faca. Você não tem maturidade para usar uma faca. Quando você crescer igual aos seus irmãos, igual aos seus pais, aí você vai comer de garfo e faca. E aí quando você aprende a comer de garfo e faca é tão bom. Tem alguns que preferem a colher, né? Pega a bandeja e come a colher. Mas quando você aprende a usar o talher da forma certa, é tão bom, é tão gostoso. E você separar a porção de comida e colocar na boca e mastigar e sentir o gosto daquilo. Você percebe a diferença? E aí, muitas vezes nós de fora olhamos para o irmãozinho do lado pedindo a faca e julgamos ele. Mas esquecemos que existe algum ponto na nossa mesa que estamos desesperados por uma faca. E o que o Senhor diz hoje, nesta manhã, é que aquieta o seu coração. No momento certo, quando você tiver a maturidade certa, eu vou te dar. A gente precisa ter maturidade e a gente aprende a ter isso sendo constante. E ser constante nesse caminho precisa ter dependência. Nós não conseguimos permanecer sem ser dependentes, sem declarar essa dependência. Agora, um outro ponto que a gente precisa entender é que ser dependente não significa ser inerte. Porque a gente vem aqui e a gente ouve o que Deus vai fazer, que você precisa ser dependente, que você precisa abrir mão do seu eu, do seu ego. Então a gente pega, senta na poltrona e fala, tá bom, Deus, resolve aí. Faz a sua parte, realmente. Faz a sua parte como Ele sempre vai fazer. E a nossa parte? Não existe um cristão no modo inerte. A gente não trabalha no modo avião. Não funciona desse jeito. O próprio Cristo diz que Ele é o caminho. Então, se Ele é o caminho, é necessário que venhamos caminhar. Então, Ele nos chama. Você pode ver que em toda a Bíblia, o Senhor trabalha com ações.
Em Gênesis ele disse: haja luz. Aqui ele está dizendo: tome a sua cruz e vem. Você tem que se movimentar, você tem que fazer algo para que você possa permanecer no caminho. Somente chegar no caminho ou tropeçar não nos faz permanecer. Eu caí, eu errei, mas eu estou no caminho, né? Existem muitos que pensam assim e ficam inertes ali, sem movimento nenhum. Mas o Senhor, Ele vem com uma palavra e nos tira dessa inércia. Aleluia. A todo momento, Ele vem dizendo: vinde a mim, vinde a mim. Sai do seu lugar, toma a sua cama e anda. Ele fala: vai e não peques mais. Você percebe que a todo momento Ele fala para a gente se movimentar. O fato de você esperar em Deus não significa que você tem que esperar sentado de braços cruzados, somente assistindo os cultos bonitinho. Chega na sua casa, ora. Chega na sua casa, declara a palavra do Senhor. Chega no seu trabalho e vive essa palavra. Começa a quebrar os paradigmas, começa a quebrar essa caixinha de que cristão é bobinho, de que cristão é isso. Nós não somos bobos, nós não nascemos para ser os idiotas que o mundo diz. E aí a gente abaixa a cabeça e começa a ser esse cristãozinho. Não, porque cristão tem que ser assim, assim, assim. Como que cristão tem que ser? Cristão tem que ser o que a palavra diz. Eu tenho que ser correto, eu tenho que falar não quando eu devo falar não, eu tenho que falar sim quando eu tenho que falar sim, eu tenho que devolver aquilo que não é meu, eu tenho que assumir uma postura onde Deus prevaleça, ainda que todos dão as costas para mim. Mas é muito difícil fazer isso, porque a gente fica lutando com uma sociedade carente. A gente percebe a carência das pessoas quando chegamos num nível em que ligamos uma TV ou ligamos um celular e colocamos um vídeo para poder se sentir vistos por alguém que se identifica com o que nós pensamos. Olha só o nível que nós chegamos. Nós queremos ter comunhão, nos privando de comunhão, porque dentro da nossa casa nós conversamos com quem nós queremos, porque nós acessamos a internet e lidamos com quem nós queremos até onde nós queremos. Você precisa ter comunhão no tato. É tão bom você olhar para esse rosto que está do seu lado, ainda que ainda tenha as remelas aí, mas é tão bom. É tão bom ouvir a sua voz quando a gente louva aqui e fala: e a igreja canta. A presença do Senhor, ela vem de se relacionar. E como que você vai conhecer os milagres e os sinais das pessoas somente sentado ouvindo aquilo que você quer? Quando a gente procura o que a gente quer, nosso pensamento limitado, a gente perde tanta coisa do caminho. A gente começa a perder tantas coisas que Deus poderia fazer na sua vida, por se privar de conhecer a pessoa que está do seu lado, por se privar de ouvir testemunhos e maravilhas e sinais do Senhor. Aleluia. E não somente aquilo que a gente quer, mas o que nós precisamos ouvir. A gente, nessa correria do dia a dia, a gente se esquece que a gente estava no meio de um matagal assim, e aí veio um cara de boia fria, com um facão, e saiu abrindo o caminho para a gente passar. Muitos aqui não vão nem saber o que é boia fria. Depois você procura lá, vou deixar você na curiosidade. Mas ele veio e foi abrindo o caminho, e depois que abriu o caminho, ele falou: vem, agora você pode passar. Aleluia! A gente fica parado esperando as coisas acontecerem, em vez de andar por esse caminho que já foi aberto. A gente fica parado esperando ele vir e carregar a gente no colo para ficar andando por esse caminho. Porque afinal ele falou que ia nos carregar, ele falou que ia nos acolher. Mas é tão fácil se perder nesse caminho quando nós medimos Jesus pelas nossas vontades e pelas nossas dores.
É tão fácil se perder quando nós queremos fazer as coisas sozinhos e tomar as decisões sozinhos e ficar ali inerte. A gente começa a acreditar que a gente é realmente esse separadinho de Jesus. Aí eu lembrei daquela musiquinha que está viralizando aí, que o menino fala: eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. Ele começa bem, né? Eu sou o seu bendito e Cristo me salvou. Aí depois ele muda. É mentira, a gente não caminha assim. A gente vai andando bonitinho, eu sou o cordeirinho. Mas se não for o caminho dele, a gente começa a cair na mentira da barata que tem uma perna só e Você vê como é sutil? Ter uma fé constante é ter uma fé baseada na palavra e não uma fé baseada no que eu sinto. Ser constante no caminho é estar constante na palavra e não no que eu sinto ou deixo de sentir, e não no que eu acho ou deixo de achar. Porque às vezes você não vai sentir, às vezes você não vai nem saber o que achar, mas a palavra sabe. Aleluia. E a palavra determina. E se a minha fé é baseada nessa palavra, então ela manifesta essa palavra. Se a minha fé é baseada no que eu creio que Ele pode fazer e que Ele já lançou uma palavra sobre a minha vida, então eu sigo no caminho e lanço uma palavra para receber. Então quando eu chego na minha casa e vejo os meus filhos fora do meu caminho, quando eu vejo os meus filhos, os meus pais fora do caminho do Senhor, eu lanço a palavra e eu recebo a promessa de que eu e minha casa serviremos a Deus. Quando eu chego no meu trabalho e as coisas estão de ponta cabeça, o Senhor já lançou a bênção. Então você chega e diz: eu recebo a palavra. E a solução irá acontecer. Quando você chega no médico com aquele diagnóstico, você diz: eu recebo a cura. Então você pode declarar isso hoje, nessa manhã, diga: eu recebo. Diga mais forte: eu recebo. Você precisa crer que você receberá a bênção do Senhor. Porque no dia mau, você lembrar da palavra é o que fará você receber alegria. No meio da tempestade é o que fará você receber a calmaria. No meio do impossível é o que fará você receber milagres e sinais e maravilhas. E não guarde para você. Às vezes eu sei que tem pessoas tímidas muitas vezes e acabam não tendo aquela desenvoltura para conversar com o Senhor. Mas eu vou te falar uma coisa: o Senhor sabe os seus pensamentos. O diabo, ele não lê os seus pensamentos. Aleluia. E como que você vai expulsar? Como que você vai declarar uma palavra da presença do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, de boca fechada? Quando o Senhor, ele declara: aparta-te de mim, Satanás. Quando o Senhor, ele declara: se retire. Ele está declarando, ele não está só pensando. Quando você chega num lar onde tem um espírito de confusão, onde você não sabe por onde começou essas brigas e essas discussões, não adianta só você simplesmente ficar em silêncio e pedindo: Senhor, me ajuda. Comece a declarar a palavra do Senhor nesse lugar. Comece a dizer: eu creio
que a presença do Senhor está nesse lugar e que esse espírito de confusão não irá prevalecer sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu creio que a morte não irá prevalecer sobre este lugar. Eu creio que essa enfermidade não irá prevalecer. Quando você chega dentro de um leito de hospital e você vê pessoas morrendo, você não ora de boca fechada, você ora e você declara: eu creio que existe cura nesse lugar e que o Espírito Santo irá passear aqui. Porque quando a palavra diz que as montanhas estremecerão ao ouvir o som da sua voz, é porque Ele fala, e se Ele fala e declara, eu vou declarar. Porque estar no caminho faz a gente viver a palavra, e viver a palavra faz a gente declarar a palavra. Você tem noção de que a palavra tem poder? Então começa a crer na sua oração. Começa a crer que o Senhor vai passear mesmo na sua família, vai resgatar os seus. Aleluia. A gente precisa crer e declarar isso. Começa a literalmente receber essa transformação que você cantou. Quando a gente começa a viver isso, a gente começa a enxergar aquilo que jamais existiu. Porque para os outros não existe, mas você sabe o que Deus já fez. E não tem nada a ver com o que eu sinto. Eu vou declarar, eu vou crer, eu vou permanecer no caminho. Deus nos chama para ser constantes e permanecer nesse caminho. Ele nos chama para andar na presença dEle. Ele não fala, corre na minha presença. Ele fala, anda. E quando a gente anda, a gente começa a perceber outras coisas. Sabe quando você vai viajar, você vai a passeio e aí você começa a andar pelos lugares? É tão bom. Eu sei que tem bastante gente que vai viajar de carro e gosta de passear de carro. Mas pega um dia para andar a pé. Vai para a praia, vai para a Olímpia, vai para a Disney. Mas pega um dia para andar a pé. Você começa a reparar em detalhes que você nunca ia reparar se você estivesse passando de carro. Você começa a perceber pequenos detalhes. Nossa, tem uma loja de lembrancinhas escondida ali. E aí você entra, tem tantas coisinhas que você pode trazer. Começa a andar na presença do Senhor. Tantas pessoas andaram na presença do Senhor. Você vê que as pessoas andaram literalmente. O Senhor fala, e fulano andou na minha presença, anda comigo. E andou até determinado lugar. Ao entrar aqui, Ele quer que a gente ande na presença dEle. E andar na presença dEle vai nos ensinar a entregar tudo que nós temos. E não ficar escolhendo dentro das nossas sacolas de frustrações e dores alguma coisa brilhante para poder entregar, sabe? A gente muitas vezes entra aqui e escolhe qual adoração a gente vai entregar para Deus, qual súplica a gente vai entregar para Deus. Por que você não entrega tudo? Se Ele é o Senhor de todas as coisas, por que você não entrega tudo? Por que você fica entregando um pouquinho em pouquinho e aí espera que o Senhor se derrame por completo? Se entrega por completo. Aleluia. Essa reciprocidade ela vai acontecer quando você vier. Ele diz, vem. E aí, quando a gente começa a andar no caminho, a gente chega num ponto muito delicado que é a intimidade. Essa intimidade nos leva a deixar Cristo entrar na nossa morada. E quando Ele entrar, com Ele não existe esse negócio de não reparar a bagunça. Porque Ele vai reparar. Ele veio para isso. E aí, Ele começa a entrar em cômodos que a gente tem vergonha de mostrar para os outros. Ele começa a passear em lugares na nossa casa que a gente não queria que Ele passeasse. Ele começa a olhar a bagunça e querer arrumar, e a gente não quer que Ele entre nos lugares tão bagunçados, mas que Deus é esse que não vai arrumar essa bagunça?
Se a gente crê que Ele pode fazer, que Deus é esse que não vai organizar a nossa casa, o nosso lar. E aí Ele vai passeando e às vezes a nossa casa está de cabeça para baixo, a gente convida Ele para entrar, mas a gente sai arrumando só onde Ele vai passar. Né? A gente sai mostrando só o que é bonitinho. A gente posta só aqueles momentinhos legais. A gente compartilha só aquelas viagens da hora. Você vê como é fácil de se enganar quando a gente começa a rolar os feeds e começa a se basear naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sente. Porque eu sinto que eu preciso mais, eu sinto que eu quero mais, eu sinto que eu tenho que ter determinadas coisas para ser alguém. Quando ele começa a ter acesso à nossa casa, ele vai começar a entrar em quartos da arrogância, no quarto do orgulho, no quarto da ignorância. E um dos quartos mais dolorosos que ele vai entrar é o quarto dos troféus. Esse é o quarto mais delicado, porque diferente dos outros, é um quarto onde a gente até deixa a porta aberta, a gente convida os outros para entrar, para mostrar o quão bom nós somos, as nossas conquistas, o quanto nós fizemos em cada uma das prateleiras que nós temos nesse quarto. A gente começa a se exibir para as outras pessoas. É o quarto onde eu tenho minhas definições, porque eu conquistei isso, então eu sou isso. Eu tenho esse diploma, então eu sou isso. E aí é o quarto onde ele vai entrar e vai começar a pedir para você trocar todas essas conquistas por uma única conquista, que nem é sua. Aleluia! E aí é onde a gente entra em culto, porque é o quarto que nos define. Mas Senhor, eu estudei tanto. Mas Senhor, eu trabalhei tanto. Eu fui para tantos lugares. Eu fiz tantas coisas. Eu falei tanto. Eu ensinei tanto. E aí a gente precisa começar a abrir mão disso. E receber o que Ele tem para nós como identidade. Receber um único troféu, que é a cruz. Aleluia! Um troféu que nós não merecíamos, mas Ele conquistou por nós, para nos lembrar de quem Ele é e de quem nós somos. E um discurso sobre isso você pode ver lá em Mateus 19:16, quando ele fala com o jovem rico. O jovem rico faz tudo. Eu vou para a igreja, eu louvo, eu dou o dízimo, eu ajudo os pobres, não sei o quê. Ele fala, tá bom então, vende tudo que você tem e siga-me. Aí, esse troféu é difícil de abrir mão. Quando ele fala para você, então, sabe aquilo? Sabe aquele seu melhor amigo, sua melhor amiga? Então, deixa ela e siga-me. Então, sabe esse sonho que você tanto está correndo atrás e que você está vendo que está dando um murro em ponta de faca? Deixa ele e siga-me. E aí é mais difícil quando o Senhor pede para a gente deixar. Porque quando Ele fala para a gente, toma isso, receba isso, a gente, nossa, estou de prontidão aqui, eu recebo. Agora, quando Ele fala para a gente deixar, a gente começa a duvidar, e fala, nossa, será que é o Senhor mesmo que está falando isso? Que eu lutei tanto, eu trabalhei tanto. Eu estou lá na casa dele, eu estou louvando, faço a obra. Mas Ele pede para a gente abrir mão de várias coisas que a gente coloca como nossa definição e que fazem parte do nosso ego que nós construímos, mas que nos leva àquele projeto de independência. A nossa esperança é saber que Ele dá para nós, tanto nessa vida como na eternidade, aquilo que nós realmente precisamos.
aquilo que é bem maior e melhor do que nossas conquistas, porque nossas conquistas estão aqui, mas as bênçãos dele estão lá. A nossa esperança está em saber que, apesar de imperfeitos, nós temos a oportunidade de caminhar com quem é perfeito e andar e aprender a ser perfeito também. Sabe que não tem coisa melhor do que andar com quem sabe o que faz. E se um dia você quer ser alguma coisa, você precisa andar com quem é. Tenho conversado bastante com a Sara sobre isso, e a gente às vezes está ali jantando, está achando alguma coisa, e a gente sempre chega em determinado ponto que a gente fala, realmente, você quer andar, você quer ser alguma coisa, você precisa andar com quem é. A gente fala bastante de profissões assim, você quer ser um advogado, então anda com quem fez direito. Você quer ser uma veterinária, então anda com quem mexe com bicho. E a gente começa a entender que a gente está andando com algumas pessoas e está começando a ser igual a algumas pessoas que nós não deveríamos ser. E que nós não queremos ser. Mas por que a gente continua andando com essas pessoas, sabe? E por que a gente também se priva de andar com pessoas que nos levarão a ser alguma coisa? Sabe, a gente às vezes fica procurando ser um bom profissional da cozinha numa borracharia. E aí como que você vai ser um cozinheiro pedindo conselhos para um borracheiro? Você entende a lógica agora? Como que você vai ser um cristão pedindo conselhos e andando com quem não é? Se metendo em lugares que não são, andando com pessoas que não têm os mesmos pensamentos que Cristo tem. Então você quer ser um verdadeiro cristão? Você quer começar a viver essa fé que nós declaramos aqui? Você quer começar a receber a palavra? Então anda com quem recebe, anda com quem busca. Porque a própria palavra diz que muitos buscarão e poucos acharão. É porque aqueles que o encontrarão, o buscarão de verdade. Então começa a andar com quem o busca de verdade. E não com aqueles que usam a palavra na sua conveniência. Hoje eu sou cristão, então hoje eu vou pregar, hoje eu vou falar da palavra, hoje eu vou postar versículos bíblicos, amanhã eu fico postando outras coisas, barzinhos, vidas mundanas. Não preciso entrar em detalhes para a gente começar a entender as coisas aqui. Porque a maturidade que nós temos é de entender que o Senhor está falando conosco e Ele vai mexer em quartos dolorosos, porque Ele precisa mexer em quartos dolorosos, porque determinadas coisas que nós fazemos quando ninguém está nos vendo não são coisas que agradam ao Senhor. E não é só besteira não, tem várias coisas que a gente faz que muitas pessoas nem sabem. A gente mente, a gente planeja contra os outros. A gente já acorda maquinando mal. E pior, a gente não luta contra essas vontades. Enquanto os nossos desejos não forem saciados, a gente se acha injustiçado. Mas eu vou te falar uma coisa: a justiça se fez justiça para que você fosse justificado. Então pare de se achar injustiçado porque você não recebeu tal coisa, porque ninguém te viu em determinado lugar. Continua fazendo o seu, continue no seu propósito, continue no caminhar. E para que nessa manhã a gente possa entender a importância do caminho, a gente precisa entender que você não tem que estar nem aí para o que os outros vão dizer quando você começar a viver a palavra. Porque o que mais acontece é que você é o careta. Nossa, virou o crentão. Nossa, por que você não pode fazer? Quando nós aprendemos a andar com Cristo e crer em sua palavra, e essa palavra está sobre a nossa vida, a gente começa a caminhar em santidade.
a gente deixa essa intimidade nos transformar e deixa de arrumar nossa casa, nossa bagunça. A gente começa a perceber que Deus não vai dar aos separados o que desfrutam todo mundo. Se você chega num lugar e você quer algo só para você, então você precisa ser um cliente especial. Ele precisa ser personalizado. Deus tem uma bênção personalizada para cada um, do seu jeitinho, do seu tamanho. E essa bênção só a santidade que produz. Então não ache que você vai desfrutar milagres impossíveis, que todo mundo vai viver fazendo o que todo mundo faz. Porque para você viver coisas fora do comum, você tem que buscar a Deus muito mais do que todos buscam. Porque é você e Deus, a fé individual. Existem curas e milagres que o Senhor quer derramar sobre o povo dele. Existem sinais e maravilhas que Ele quer fazer. Mas o povo precisa parar de se espelhar em quem não é e começar a se espelhar em Cristo. Começar a andar, sair do caminho que não é para caminhar e começar a caminhar em Cristo. A santidade vai te fazer andar nesse caminho. E pode ter certeza que se o caminho é estreito, a porta é também. Então, já que a porta é estreita e o caminho é estreito, eu vou continuar nesse caminho. Porque o salmista, lá no Salmo 18, no versículo 30, ele diz: o caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é provada. É um escudo para todos que nele confiam. Aleluia. Essa palavra vai ser o seu escudo. Essa palavra vai ser o seu sustento. Essa palavra vai ser a sua espada. Essa palavra vai ser tudo o que você precisa. Então, já que eu creio nessa palavra, eu confio nessa palavra, eu espero, eu deixo Ele arrumar toda essa casa. Eu deixo Ele fazer o que Ele quiser fazer. E eu tomo a minha cruz. E eu sigo. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Aleluia. Então, se você crê que Ele sabe o que é melhor, eu quero te convidar a orar essa manhã. E que você possa permanecer no caminho. Ore para permanecer no caminho. Se tem algo que está tentando te tirar do caminho, então ore para que Deus tire esse algo da sua vida, seja as amizades, seja pensamentos errados. Quero te convidar a conversar com o Pai em intimidade e convidar Ele para aquele quarto que você não quer mostrar para ninguém, mas que Ele pode arrumar. Então converse com Ele esta manhã. Senhor, nós te convidamos para entrar. Te convidamos, Pai, para arrumar a casa. Arrumar toda essa bagunça, Pai. Me permita, Pai, estar no caminho em direção a Ti. Me permita, Pai, me dê forças para persistir no Seu caminho, Pai. Resistir ao diabo para que ele fuja. Oh, Senhor, sabe esse quarto, Pai, esse espaço que eu tenho tanto apreço, seja meus troféus, seja minhas dores, seja minhas frustrações, isso que eu alimento, Pai, para me sustentar, Pai, sabe, este lugar, Senhor, que o Senhor possa entrar nesse lugar e transformar esse lugar num lugar da Tua habitação, um lugar onde existe a Tua paz, Pai, um lugar onde eu não me desespero pedindo coisas que eu não estou preparado,
para receber, no lugar onde eu crio maturidade para entender que eu vou receber aquilo que eu preciso no tempo certo, Pai. Senhor, vem neste lugar, Senhor, e começa a transformar, Pai, a criar, Pai, um lugar da sua habitação, onde existe perdão, onde existe, Pai, o diálogo com os meus, onde eu entendo que eu preciso estar no seu caminho. Senhor, que eu possa estar no seu caminho e não olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas olhar para Ti. Senhor, que as minhas amizades, Pai, venham me aproximar de Ti e não me afastar. Senhor, que dentro da minha casa a Sua palavra venha a ser declarada e que haja cura, Pai, que haja comunhão, porque a família é uma bênção estabelecida por Ti. Então que essa bênção venha prosperar, Pai, e que venhamos transbordar, Pai, a Sua presença dentro de nossos lares, que venham cessar, Pai, brigas entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher, Pai. Que a Sua presença venha restaurar essas famílias nesta manhã, Senhor. Venha quebrantar esses lares que estão entrando em ruínas, talvez por projetos pessoais, arrogantes e hipócritas, Pai. Mas que a Sua presença venha trazer projetos reais, projetos de glória, Pai, onde as pessoas venham olhar e venham ver a Sua luz nessas famílias. Senhor, que haja a Sua comunhão, Pai, no nosso trabalho, que esses problemas que surgem sem a gente entender, que o Senhor seja a solução para esses problemas, e venha nos mostrar que o nosso dinheiro não irá nos salvar, mas que a Sua presença sim, que nos matar, Pai, prejudicar a nossa saúde em prol de um salário maior não irá nos salvar, Pai, não irá nos fazer descansar, a deitar no nosso travesseiro, Pai, mas que a Sua presença vai fazer a diferença, vai nos ajudar a pagar as nossas contas, Pai, vai nos ajudar a ter o melhor dessa terra, não para que venhamos nos glorificar, mas para que venhamos declarar que o Senhor é conosco. Senhor, que a Tua justiça venha ser sobre nós, não somente sobre aqueles que nós queremos, que a Sua palavra haja, Pai, conforme ela tem que agir, e não somente na conveniência das nossas situações, do nosso ser. Pai, queremos ser quebrantados, Pai. Então vem nos transformar. Seja o nosso caminho, seja a nossa verdade, seja a nossa vida. E declaramos nesta manhã: eu recebo a Sua palavra, eu recebo a Sua cura, eu recebo Suas bênçãos, eu recebo a Sua presença, porque ela está neste lugar. Em nome do Teu Filho Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém.